Nós queremos te agradecer, Pai querido, a Ti, pelo seu amor, e também por ter colocado a pastora Adriana em nossas vidas, Pai querido, para ser a boa pastora, Pai, desse rebanho, Pai querido. Sê com ela, Pai querido. Livra ela, Senhor, de tudo aquilo que não for proveniente de Ti. Quebre, Senhor, cadeias, palavras contrárias, Pai, de maldições que por acaso vier ser lançado contra ela, Pai querido. Esconde ela, Pai, no Teu secreto, Pai. E usa ela como instrumento para falar conosco, Pai querido, para que nós possamos cada vez mais poder ser multiplicadores da Tua palavra. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém, Pai. A graça e a paz, igreja amada. Louvado seja Deus. Como foi o Natal de vocês? Diga aí, abençoado. Amém? Abençoado, feliz, próspero. E rostinhos voltando, retornando de viagem, descansados, alguns rostinhos aí, outros indo, louvado seja Deus, que venha mesmo o descanso do Senhor sobre nós. Também estou muito feliz que a Dona Maria Alice está aqui hoje, de Maringá, aqui na igreja, né, Dona Maria Alice? Elas têm uma história linda, Tânia, minha irmã do coração, Dona Maria Alice, tem uma história linda com a nossa família, porque as nossas preciosidades, nossos bebês cresceram ali, ó, sob os cuidados da Tânia. A Tânia é assim, inesquecível na nossa vida, e eu louvo a Deus pela vida de vocês. Dona Maria Alice, até elogiei, né, Dona Maria Alice? Qual que é o segredo? Qual que é o segredo? Faz tempo que a gente não se via, né? Ele, né? Por ele, tudo vem dele, louvado seja Deus. Feliz por vocês estarem aqui, feliz pelo retorno de alguns irmãos, feliz também por aqueles que estão indo, feliz por aqueles que não vão viajar, mas vão estar aqui cheio da paz de Cristo nos corações, porque quem renova nossas forças, quem é? É o Senhor, a cada dia. É muito bom viajar, não é? Mas ficar também é bom, viu? Louvado seja Deus. E nós estamos numa série, e vocês não vão fazer eu passar vergonha, porque ele estava visitando a igreja domingo passado, e eu perguntei, qual série, igreja, que nós estamos? Você viu o silêncio que ficou, né? Mas hoje isso não vai acontecer, né? Então vamos lá. Em que série nós estamos, igreja? Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Brincadeiras à parte. Hoje nós estamos com o último culto de domingo. Na quarta-feira nós teremos ainda o último culto do ano, que será a nossa entrega e a nossa oração para iniciar 2026. Louvado seja Deus. Aqui está o nome da série. Vou pedir para a Lorita lá na mídia projetar para nós o tema dessa noite. Só a graça já vai ser projetado. E só a graça mesmo de Deus. Só a graça de Deus para nos manter em pé. Estamos chegando no final de 2025. Se não fosse a graça do Senhor. Mas, o ano está acabando. Daqui a pouco é ano novo. Mas a nossa vida, ela continua, ela segue. Segue cheia de desafios, de responsabilidades. É a dinâmica da vida. E tem situações das quais, no nosso dia a dia, que pode virar o calendário, vai virar o calendário. Mas nós lutamos com essas situações há muito tempo. Ai, hein? Nós lutamos com isso há anos. Tem pessoas aqui que eu tenho certeza que já está se sentindo até fraco, incapaz de resolver esse problema. Você tem se sentido assim? Seja sincero com você mesmo. Já se sentiu fraco, incapaz, diante de um problema, diante de algo que você não consegue resolver? Não consegue fazer? Então, o ano novo está chegando. Está aí às portas, está pertinho de nós, mas eu posso te dizer que velhos problemas ainda continuarão se nós não tivermos novas posturas. Amém? Posso ouvir um amém por isso? Amém. Velhos problemas continuam, todos os dias. E num atendimento essa semana, uma pessoa me ligou, uma mulher, e ela estava relatando que ela estava com um problema muito grande, que já estava se repetindo há alguns anos, mas que tinha se intensificado no trabalho dela. Problema de rejeição com amigos de trabalho, problema de acúmulo de tarefas, porque está tendo uma defasagem no setor dela, estão remanejando pessoas e está sobrando tudo para ela. Velhos problemas que ela estava assim trabalhando por 3 pessoas. E eu ouvi todo o relato dela, e quando eu fui orar, porque primeiro eu escuto, depois eu oro, ou se a pessoa não quiser falar, já oro diretamente, mas eu ouvi, porque ela queria falar.
E aí, quando eu abri a boca para orar, a primeira palavra que veio do alto, que veio para aquela oração, é: a minha graça te basta, filha. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E eu vou aumentar a capacidade de graça sobre a tua vida. Eu vou aumentar, filha, a capacidade de resistência e de perseverança sobre o que você está vivendo. Amém? Então, a palavra dessa noite, ela já está ecoando aqui no nosso coração. E talvez o Senhor vai falar alguns corações aqui sobre velhos problemas e sobre a graça do Senhor sobre esses problemas. Amém? Louvado seja Deus. Antes de nós abrirmos a palavra, deixa eu contar um pouquinho do contexto, mas abre comigo, 2 Coríntios, já vamos localizando. Vai falar sobre o apóstolo Paulo, 12. 2 Coríntios 12, a gente vai ler do 7 ao 9, mas ainda não vamos ler. Vamos conversar um pouquinho sobre o contexto. O apóstolo Paulo, homem de Deus, ele teve revelações indizíveis nesse contexto que eu estou falando para vocês aqui da palavra que nós vamos ler. Ele foi arrebatado com uma experiência tremenda, uma experiência sobrenatural. Ele foi arrebatado ao terceiro céu. Não o céu dos pássaros, também não o céu dos planetas, mas ele foi ao terceiro céu, o céu de glória, o céu de Deus, onde os anjos cantam, onde os anciãos lançam as coroas, onde existe o rio da água da vida. Coisas lindas ele ouviu naquele lugar. Ele ouviu coisas maravilhosas ali. E ele vai contar essa história depois de 14 anos que ele recebeu essa revelação. Então, vamos agora para a palavra de Deus. Mas no meio das revelações dele, algo importante que eu não falei aqui. Para que ele não ficasse orgulhoso, nem soberbo, nem se achando mais que os outros, foi colocado um espinho na carne dele. Vamos ler a palavra. Para impedir que eu me exaltasse, o apóstolo Paulo dizendo. Em algumas versões vai estar assim: orgulhasse, ensoberbecesse, por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes orei ao Senhor, que o tirasse de mim. Mas ele, o Senhor, me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pai, tua palavra está aqui diante de nós, e nós já podemos ouvir, dentro do nosso coração, o Espírito Santo acalmando emoções aqui, o Espírito Santo dizendo quão incalculável é a graça que recebemos durante o ano de 2025. Quanto da graça você recebeu, você pode calcular? Nessa oração o Senhor te lembra a incalculável graça do Senhor para você suportar tantas coisas até esse último domingo que está encerrando o ano. Até aqui o Senhor tem nos dado a tua graça poderosa, e essa graça assistente, essa graça revelada está sendo contada aqui através da palavra nessa noite, no nome de Jesus. Aquieta nossa alma, Senhor, em Ti, para ouvir somente a voz do Espírito e não a voz da nossa convicção, porque a nossa convicção, ela falha, mas a voz do Espírito é infalível. Amém? Diga: eu preciso dessa palavra. Graça é o favor imerecido. Ninguém aqui merece graça. Eu não mereço, vocês não merecem. É imerecido. Mas Deus nos dá por amor. Uma graça soberana, e inclusive aqui um oceano, porque é infindável, é incalculável, não tem fim essa graça. Graça também é o poder de Deus que nos faz ser sustentados nas dificuldades da vida. Não somos sustentados porque somos muito espirituais ou bons em algo, não é por isso. Nós precisamos dessa graça todos os dias para estarmos de pé, amém? Eu preciso e você precisa. E Jesus disse a Paulo aqui, nesse contexto: minha graça te basta. O que Jesus estava dizendo? Minha graça é tudo, apóstolo Paulo, que você necessita para aguentar esse velho problema de 14 anos que você já está lutando com ele, Paulo. Para você aguentar isso, é a minha graça que é sobre a tua vida. A Bíblia não fala que tipo de espinho era esse.
Ninguém sabe qual era o espinho. Sabia que já fizeram até conferência, alguns teólogos, para discutir, né, pastor? Qual que era o espinho na carne de Paulo? Isso aqui a gente só vai saber lá na glória, quando a gente estiver conversando ali, ó. Viu, você poderia me contar qual que era o teu espinho, Paulo? O que acontecia com você, que eu estava tão curiosa para saber? Acho que vai ser uma pergunta de muita gente para Paulo. Eu quero saber qual que era. Mas a Bíblia diz que era algo que atormentava ele. Era um problema, uma aflição que causava um desconforto para ele. Ele era um pregador, um plantador de igreja, um homem de Deus. Um homem que, nós estamos lendo aí 2 Coríntios, responsabilidade dele. Ele recebeu essas revelações para que nós pudéssemos ler hoje. E esse homem, com esse espinho na carne, com esse problema, com esse tormento, com essa aflição, ele orou, ele pediu, ele implorou. Por que eu coloquei 3 vezes? Orou, pediu, implorou. Porque ele fez a oração máxima do judeu 3 vezes, para que a mudança acontecia. E qual foi a resposta que ele recebeu? A resposta foi poderosa, o poder da palavra de Deus. Qual foi a resposta que ele recebeu? A minha graça te basta, e o meu poder, o poder de Deus, o meu poder se aperfeiçoa. Ou seja, Paulo, o meu poder aparece muito mais quando você está fraco. Eu apareço na tua vida quando você está fraco, é na sua fraqueza que eu apareço. E o que a gente pode aprender com essa resposta, essa palavra poderosa, essa resposta que está aqui nas Escrituras para a nossa vida hoje? A minha graça te basta. O que eu posso trazer isso para os meus dias? Então vamos lá para o primeiro. Nós não somos sustentados pela nossa força própria. Ninguém se sustenta pela sua força própria. Você levantou da cama hoje? Isso é graça. Tomou seu café? É graça. Abriu o chuveiro? É graça. Tomou aguinha fresca? Graça. Tudo que nós fazemos no nosso dia é graça. Está respirando? O coração está bombeando sangue? Os órgãos estão trabalhando harmonicamente nesse momento? Graça, graça. Tudo que você conseguiu realizar até aqui, graça de Deus. Tudo que nós temos vem de uma força soberana, de uma força que não dá para medir em meios humanos. A força de Deus, que se traduz na minha vida e na sua como cuidado divino. Sabe, todas as vezes que nós somos cuidados, é a graça de Deus que está ali. Nós não somos salvos, nem eu nem você, nós não fomos salvos por pessoas. Não foram pessoas que foram crucificadas na cruz. Nenhum profeta, nenhum pastor, nenhum levita, não foi. Quem foi para a cruz, que nos deu a salvação, foi o Senhor Jesus. É Ele quem sustenta a nossa salvação, amém? Não foram homens que salvaram a nós mesmos, não foram os humanos. Nós não somos salvos por homens, nós somos salvos pela graça infinita de Deus e vem dele, não vem de nós, para que a gente também não se glorie. Então essa graça é soberana sobre nós. A graça, nós estamos terminando aqui um ano. E de que forma você está terminando esse ano? A graça está sobre nós. Mas de que forma você está terminando esse ano? Em pé. Diga, eu estou em pé. Eu estou em pé. Mesmo com as lutas que ouvimos aqui, com as batalhas que nós já ouvimos de cada um, nós estamos em pé. Porque a graça é que libera essa força poderosa. Não é a nossa força interna. É a graça divina como favor imerecido que perdoa os nossos pecados, porque a gente falha e falha muito. A gente erra e erra muito. A graça está ali, liberando o perdão dela sobre nós, e a gente consegue levantar e continuar novamente, e se manter de pé, e a capacitação para fazer todas as coisas. Todas as coisas nós somos capacitados para fazer pelo Senhor, por essa graça. Minha graça te basta, também tem um segundo ponto. A nossa autossuficiência não pode resolver os nossos velhos problemas. Eu creio que aí você já lembrou de um velho problema que está te atormentando há muito tempo, e isso está causando um desconforto na tua vida, mas a nossa autossuficiência não é capaz de resolver esse problema. Paulo pode ter até tentado com a autossuficiência dele resolver, mas Deus deixou claro, a minha graça te basta, Paulo, não adianta você fazer do teu jeito. Os nossos métodos humanos são fracos e são totalmente falíveis. As coisas que nós planejamos aqui, elas falham. E a mensagem dessa noite, a mensagem do Espírito Santo para nós nessa noite é a total dependência da graça soberana sobre nós.
de uma graça divina, porque Ele é Deus. Ele é Deus e só Ele pode fazer algo por nós. Só o Senhor. E no tempo que Ele quiser, Ele pode tirar ou Ele pode deixar permanecer aquilo que Ele quer. Porque Ele é soberano e Ele é Deus. Não somos nós que damos ordens para Deus. É Ele que dá ordens para nós. Ele dá as direções para nós. Não somos nós que damos direção. Senhor, agora eu quero assim. Vira para a esquerda, Senhor. Vira para a direita. Segue reto. Me leva até tal lugar. Não é assim que funciona no reino de Deus. No reino de Deus, a soberania dEle, Ele é o maior e só Ele governa sobre nós. Então, Ele pode tirar, mas Ele pode também fazer permanecer. Mesmo porque Paulo disse isso. Ele descobriu no meio disso aqui, que não era do jeito dele, da forma dele, com a força dele, com o intelecto dele, que ele era muito inteligente, não era pelos meios dele. Ele descobriu aqui, e ele fala na palavra, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Olha que revelação tremenda que ele descobriu. Cada vez que eu estou fraco, Senhor, eu sou forte, mas não porque eu sou forte por mim mesmo, mas pela força que vem do Senhor. Então, nos momentos de dor, de insegurança que todos nós temos, momentos de dor, de insegurança, de angústia, de fragilidade, nós devemos depender somente e exclusivamente da graça divina. Amém? E é aí que a gente vai depender mais de Deus mesmo. Quando a gente está fraco, a gente depende muito mais. A gente depende de alguém para nos socorrer, principalmente se a gente estiver sem força para ir para um hospital, para dirigir um carro, para fazer uma consulta sozinho, mas a gente vai depender muito mais da força de Deus para nos mover naquilo que Ele tem para nós. Amém? O terceiro ponto, a minha graça te basta, é que há coisas que Deus não vai retirar da nossa vida no momento em que nós estamos querendo. Pode pensar sobre isso. Há coisas que Deus não vai retirar da nossa vida no momento em que queremos. Agora, tem um porquê. Tem um porquê disso. Por que Ele não retiraria algumas coisas da nossa vida? Primeiro, porque Ele vai dar graça suficiente para a gente suportar aquilo. Primeiro, porque Deus é bom, Ele vai dar a graça dEle para que a gente suporte os nossos momentos de altos e baixos. Porque eu não sou o tempo todo assim. Não sou. Tem dia que eu estou aqui no monte, mas tem dia que eu estou lá no fundo do vale. Tem alguém comigo? Aí tem dia que o Senhor me levanta, então eu vou para o monte de novo. Ou vou para o vale novamente. Então, nos nossos altos e baixos, é a graça que vai trazer esse suporte, para que a gente consiga novamente sair de lá do vale e chegar no monte, chegar no alto. Você já parou para pensar que Deus Ele não retira algumas coisas da nossa vida porque Ele quer nos proteger? Você já parou para pensar nisso? Tem muitas coisas na nossa vida que Deus não retira para nos proteger de nós mesmos, porque a gente se auto-prejudica. Se nós não sofrermos algumas coisas, meus irmãos, presta atenção comigo, nós não vamos depender de Deus. Deixa estar tudo bem, tudo sempre bem, para ver se você está aqui na casa de Deus buscando. Deixa estar tudo 100%, para ver se você está ali fazendo teu devocional, fazendo as suas coisas no secreto. Não, a gente precisa ter coisas difíceis na nossa vida, para que a graça de Deus se manifeste, para que a gente saiba o nosso lugar de fraqueza. Deus está falando isso conosco nessa noite. O ano está acabando e tem gente aí com os velhos problemas, e os velhos problemas vão entrar no ano de 2026, vão. Mas porque Deus é mau? Não, porque Deus quer nos proteger de nós mesmos. Ele sabe que se Ele retirar algumas coisas da nossa vida, pode complicar muito. Pode complicar mais do que já está complicado, igreja. Então, é com muito temor que eu estou trazendo essa palavra, porque eu também levei muito com essa palavra. Quando eu fiz a oração para aquela moça, ela achando, olha, eu vou tirar, eu vou mudar, vou colocar gente nova no teu trabalho, Deus não falou nada disso. Deus falou, filha, segue com o teu trabalho, porque a minha graça te basta. O que Ele estava dizendo? Eu vou continuar trabalhando com você assim, porque o meu poder vai te aperfeiçoar nessa fraqueza. Quando nós não temos coisas difíceis na nossa vida, a gente não amadurece, amada igreja, a gente não amadurece. E também,
A gente fica soberbo, arrogante, quando nós não temos coisas difíceis. Nós precisamos ser humildes. Não é esse o caráter que Jesus quer para nós? E como que a gente fica mais humilde? Exatamente quando nós temos essas provações. Nós somos orgulhosos. E não adianta falar, não, eu não sou, porque o orgulho já começa aí, você dizendo que não é. Nós somos orgulhosos e falta em nós, falta em mim, falta em você, muitas vezes a humildade de reconhecer que é orgulhoso. Não é humilde para reconhecer que é orgulhoso. Tem coisas na nossa vida, meus irmãos, que é só a graça mesmo. Você olha no espelho e fala, Senhor, é só a graça. Eu faço isso várias vezes. Tem coisas que eu estou orando por anos, eu sei que vocês também. Tem fruto de oração de vocês por ano. E nós vamos orar, nós não vamos parar de orar, porque nós não somos como os judeus que só oram 3 vezes, nós oramos mais. Nós oramos mais. O judeu, o máximo da intercessão é 3 vezes. Nós não, nós vamos orar mais por isso. Para aquele problema mesmo, que insiste em permanecer. Você pode continuar orando, mas eu não quero que você abandone Deus e nem a sua fé, porque não foi retirado o espinho. Amém? A mensagem dessa noite é de fortalecimento. Para que você entenda que talvez você vai romper o ano orando, mas o problema ainda está lá. Teu Deus continua sendo Deus soberano, poderoso, gracioso, amoroso, como nós cantamos aqui, sublime. É só a graça dele. Vou contar um testemunho para vocês, meu. Eu estou passando por um período de pré-menopausa, ou menopausa já talvez, não sei, e com muitos calorões. Tem mulheres aqui que talvez estão tendo o mesmo problema que eu. Calorões e acordando muito na madrugada. Mas muito mesmo. A madrugada fica infindável. Pressão alta. Fui várias vezes, né, pastor? Para medir a pressão. Fiquei semana passada com um mapa de pressão por 2 vezes, porque a primeira vez deu problema, porque eu não ficava quieta. Então deu problema. Tive que refazer. Mas todos sabem aqui também que eu tenho um problema, que é a enxaqueca. E que me atrapalha demais na caminhada. Me atrapalha porque eu tenho compromisso, eu tenho família, eu tenho uma casa para cuidar, tenho filhas, tenho responsabilidades com ovelhas, tenho responsabilidades com atender pessoas. E essa dor de cabeça não é de agora. Essa enxaqueca é de anos, eu já procurei vários médicos. E ela está, de vez em quando ela aparece. Velhos problemas, não é? Velhos problemas. E nessa madrugada específica, eu comecei a chorar na presença de Deus. Eu levantei, eu vou para o chuveiro, eu ligo o chuveiro 3 horas da manhã, para ver se melhora, e volto, e aquela coisa que você já sabe. E eu comecei a chorar e a orar na presença de Deus. Essa é uma experiência minha, tá? Particular com a palavra. E eu supliquei a Ele, falei, Senhor, por favor, tira essa dor de cabeça, eu não estava aguentando mais, uma coisa latejante. Me cura, por favor, Senhor, me cura dessa dor de cabeça. Como é que eu posso fazer a Tua obra, Senhor? Como é que eu posso escrever um esboço? Como é que eu posso ler? Porque eu não consigo nem ler quando eu estou com a crise muito forte. Como é que eu posso fazer? Ele me respondeu, gente. Me respondeu poderosamente. Filha, minha graça te basta. E o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Domingo passado, eu estava com enxaqueca terrível. Quando terminou a pregação, a Isa falou para mim, mãe, como é que você consegue, com essas dores de cabeça, ministrar a palavra? Mas não é pela minha força, não é pela minha autossuficiência, não é. É a dependência da graça. O meu poder, filha, vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Quando você entender que você é fraca, que você precisa de mim, eu vou te dar a capacidade, o poder de te sustentar e você vai conseguir. É com essa dor, e aí ele foi me ministrando, é com essa dor que você me busca mais. O que eu estava fazendo naquele momento? Orando e chorando embaixo do chuveiro. Estava buscando. A gente busca mais com a dor. Não sou só eu. A gente busca mais com a dor. Ele também me disse, no meu espírito, no meu coração, essa dor que você tem, você vai aprender a depender muito mais de mim. Muito mais. Porque você depende. Lembra, você depende. É com essa dor que você faz tudo o que faz, sem achar que você é boa ou suficiente. Levei essa, viu? Levei mesmo, bem bonito. Não é. Não é porque é bom, porque é talentoso, porque é isso, porque é aquilo. Não é. Não é sobre nós o Evangelho. É sobre a graça. É com essa dor que você vai atribuir toda a glória a mim. E no final você vai dizer, só a graça, Senhor.
foi o Senhor que me sustentou. E o meu nome vai ser glorificado. Entenda, porque algumas coisas Deus não tira da gente. Ele não vai tirar algumas coisas. 4, e último ponto. Nós podemos comprometer o propósito de Deus quando a nossa vontade é feita. Presta atenção nisso. Quando a nossa vontade é feita, nós podemos comprometer a vontade de Deus. Por isso que a graça dele nos basta e ponto final. Por quê? Porque a vontade de Deus é soberana, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é. E é ela que rege todas as coisas. É a vontade de Deus. E há sempre um propósito. Gente, presta atenção nisso, que isso é profundo sobre nós, tá? Há sempre um propósito em algo que nos confronta. Você está sendo confrontado com algo? Tem propósito aí de Deus. Não é em vão. Está sendo desafiado em alguma coisa? Algo te irrita demais? Tem um propósito nisso. Incomoda? Dói? Algo que dói muito dentro de você? E até chega a te atrapalhar? Porque há um propósito. Espinhos na carne, velhos problemas e problemas velhos, recorrentes, coisas que acontecem que te irrita demais. Mas faz uma coisa em nós, faz a humildade aparecer em nós. Quanto mais o espinho espeta, mais a humildade aparece. Quanto mais o espinho fere, mais a dependência reluz. Não é sobre nós, é sobre ele. E nós precisamos depender dele. Resumindo, nós ficamos mais humildes com o espinho na carne. Por que foi dado o espinho para Paulo? Para que ele não fosse orgulhoso, não fosse soberbo, não se achasse mais que os outros, por causa da revelação maravilhosa que ele teve no céu. Porque isso poderia comprometer. Deus não precisava de um apóstolo arrogante, prepotente e orgulhoso, escrevendo para nós, para que a gente lesse hoje. Precisava? Não, ele precisava de um apóstolo que se encaixasse dentro do propósito dele, de humildade, de escrever as cartas e deixar para nós esse evangelho maravilhoso que está aí nas cartas. Que a gente abre as cartas de Paulo, a gente fala, meu Deus, eu não sei nada da palavra. Eu preciso aprender mais exatamente com este homem que caminhou e foi até o terceiro céu. Coisa linda. E falando aqui em ficar mais humildes com espinho na carne, vamos pensar um pouquinho. Não é só sentir no culto não, viu? O culto não é só para sentir. É gostoso a gente sentir a presença de Deus, arrepio, chorar, rir na presença de Deus. Mas culto não é só sentir. Culto é pensar, refletir e mudar. Pensar, refletir mesmo e mudar. Amém? Então pensa comigo. Por que alguém resolve ficar bonzinho e tolerante só quando ele está com a vida por um fio? Que ele escuta assim, ó, você tem 15 dias. Você tem 15 dias de vida, 30 dias de vida. O que a pessoa que recebe isso faz? Na hora ele já muda o comportamento dele, começa a ficar bonzinho, distribuir presente para todo mundo, e ele fica mais tolerante com muita coisa. Por que casamento, gente? Pessoas só investem no casamento, ou mudam o comportamento, ou passam a elogiar mais seu cônjuge, porque eu vou te falar uma coisa, se você não elogia teu esposo, se você não elogia tua esposa, outras pessoas vão elogiar. Está cheio de gente querendo fazer elogio, vocês sabem, né? A tentação está por aí. Então, por que casais só investem no casamento e mudam de comportamento e elogiam mais quando o divórcio está na mesa? Quando um chega e já está ou arrumando as malas para morar com outra pessoa. Se a gente já poderia agora estar fazendo isso e construindo essa bênção dentro da casa da gente. Por quê? Pensem sobre isso. Não tinha espinho, né? O espinho apareceu. Por quê? Alguém valoriza mais a sua família, resolve viver mais e gastar melhor o seu dinheiro e tempo quando está com uma doença terminal, um câncer. Está com câncer. Está com uma doença incurável. Ah, então agora eu vou gastar meu dinheiro. Agora eu vou ter tempo com a família. Agora eu vou passear com meu filho. Agora eu vou tomar aquele sorvete lá gostoso, caro, que eu nunca tomo, porque é caro. Agora eu vou. Pensem sobre isso. Por quê? A dor, ela nos faz refletir, meus amados. Mas ela nos faz refletir mais sobre os nossos erros. A dor não faz refletir sobre acertos. Não é isso. A dor faz a gente pensar aquilo que a gente precisa mudar. Então, o espinho na carne de Paulo não foi retirado. Ele clamou, clamou,
e o espinho não foi retirado, e está escrito na palavra. É só olhar que vai ver. Por quê? Porque era uma proteção contra ele mesmo. O espinho na carne estava protegendo Paulo dele mesmo. Olha como Deus é bom, magnífico e poderoso. O espinho aqui, nesse contexto, ele destruiu totalmente o orgulho de Paulo. Paulo era um perseguidor dos cristãos. Então, esse espinho veio para quê? Para trabalhar nesse orgulho, de achar que ele era bom e suficiente. Não, ele tinha que depender de Deus para fazer a obra. Ele tinha que depender de Deus para seguir com o evangelho, com aquilo que Deus chamou. E se fosse retirado esse espinho, o que ia acontecer? Eu já falei, ia comprometer todo o propósito de Deus com o apóstolo Paulo, com a palavra, com a plantação de igrejas, com o evangelho chegando às nações. Então, o que era melhor? O espinho ser retirado e Paulo ficar feliz? E o evangelho, a gente não ter as cartas de Paulo, nem a conversão de milhares de pessoas através da dor dele? O que era melhor? Não estaríamos, se não fosse esse trabalho, se não fosse o espinho. Então, Deus não vai retirar, meus irmãos, algumas coisas não, eu sinto em dizer, mas tem coisas que Ele vai somente nos capacitar. Mas Ele não deixou de ser Deus por isso. Tem velhos problemas e problemas velhos que nós não vamos conseguir resolver. Eu vou citar alguns para vocês. Por exemplo, orar pela conversão de alguém. Você pode orar, não pare de orar. Mas se Deus não fizer na vida dessa pessoa, porque essa pessoa não quer, Ele deixou de ser Deus? Não, Ele continua sendo Deus. Talvez seja isso uma aflição na tua vida muito grande, que você quer que essa pessoa se converta, e ela não se converte. Amém, só ore. Siga você com a tua conversão. Siga você com o teu caminho. Uma enfermidade. Está orando por aquilo. Mas se essa enfermidade tiver um propósito de salvar outras pessoas na sua família, você quer que Deus tire? Vamos pensar no propósito. Uma dor, uma lembrança ruim que volta, que insiste em vir, uma fraqueza. Todos nós temos fraqueza em alguma área. Então, essa parte de fraqueza, nós temos que trabalhar isso em Deus, porque é a graça de Deus que vai nos sustentar e vai nos ajudar a vencer. Seja qual tipo de fraqueza for, deixa o Espírito Santo te ministrar. Uma pessoa da família que te afronta, talvez seja o teu espinho. Mas Deus vai matar essa pessoa só porque você está orando? Não, não vai. Ora para que Deus faça da forma dele. Aliás, Ele vai fazer. Ele vai te dar capacidade para suportar essa pessoa, para você aguentar, para você estar ali. Ele vai te dar. Aquele familiar que só fala coisas ruins, quando você chega no ambiente, ele faz questão de atacar você, de atacar a tua identidade, de atacar o seu caráter. Não tem gente assim na família de vocês? Na minha tem. Na minha tem. Aquele sogro ou aquela sogra que só Jesus na causa. Quem não tem, né? Tem também. Eu, graças a Deus, a minha sogra é uma bênção na minha vida. Mas não é todo mundo que fala bem de sogra, não, gente. Tem umas sogras aí terríveis. Sogros também. Aquele chefe que te forja no dia a dia, que te humilha, que fala coisas terríveis para você. Veja bem, talvez esse seja o teu velho problema e um problema velho. O amigo invejoso, caluniador, que é teu amigo na tua frente, mas por trás é outro tipo de pessoa, é outro nível. Alguém que te persegue. Gente, perseguição não é só essas que a gente lê sobre a igreja perseguida. O evangelho é perseguido quando você não pode abrir a boca numa reunião de família. Tem reuniões de família que você não pode abrir sua boca sobre Cristo, que dá problema. Tem vários tipos de perseguição. Você é perseguido porque você é cristão no seu trabalho. Você está tendo uma luta muito grande, porque todo mundo sabe que você é do caminho de Cristo, que você é do caminho. Então, mas o que Deus vai fazer com a gente, então? Com tantos problemas, e aí tem os seus, que você deve ter lembrado. Deus, Ele vai dar graça, e Ele vai dar estratégia suficiente para a gente conviver, para a gente tolerar, para a gente ter sabedoria na situação, e acima de tudo, para a gente superar. Para a gente superar. Então, não vai ser retirado. Alguns espinhos, coloque isso dentro aqui, ó.
alguma coisa aí que talvez esteja doendo muito, você está orando faz muito tempo, talvez ele não seja retirado. Mas Deus não vai te abandonar, Ele vai te dar graça suficiente para você superar, grava essa palavra, superar, para você suportar, para você aguentar. E não vai ser retirado por quê? Porque é algo que te amadurece. Porque é algo que te faz buscar mais, como Deus falou comigo naquele banho, que te faz permanecer mais em Deus, não vai ser tirado. Não vai ser tirado também algo que possa comprometer o propósito de Deus. E o propósito de Deus, muitas vezes a gente acha que é com a gente, mas às vezes é com o outro. O propósito de Deus não é sempre sobre nós. Eu sou de Deus, o propósito é comigo. Como diz o Julinho, protagonista. Não pode ser o protagonista, achar que é tudo sobre você. Às vezes a dor que nós estamos passando, a situação, a dificuldade, é sobre o propósito com o outro. E Deus não quer que isso aconteça. Então, vamos prestar atenção que muitas vezes Deus pode estar num silêncio. Silêncio está ecoando o silêncio de Deus, mas a graça dele está ali presente. Você não vê e não ouve a resposta de Deus, mas você tem uma graça tão soberana que está regendo a sua vida, que está cuidando de você, que está te capacitando para você viver e para você aguentar. E a graça de Deus será dada na medida que nós precisarmos. Tem gente que Deus vai aumentar mais os ombros aí, para a graça descer. É verdade. Não vai diminuir o ombro, vai aumentar. Porção de graça alta. Porque às vezes, talvez o espinho fure muito profundo. Mas a graça vai estar sobre vocês. Vou chamar vocês para o louvor. E a graça dele vai ser suficiente. Ele falou isso para Paulo, ele está falando para nós nesse último culto de domingo do ano. A minha graça é suficiente para a tua vida. E sabe, queridos, 2025 está terminando. 2026 está chegando, está aí, daqui a pouquinho. E a gente está vendo uma briga, né? Uma briga política aí, uma briga de marketing, uma briga de vendas. Vocês estão vendo a briga aí, né? A briga do ano. A briga de entrar com o pé esquerdo, entrar com o pé direito, com o chinelo vermelho, com o chinelo verde, com o chinelo azul. Está crescendo, está acirrada, né? Está acirrado isso. Mas eu vou te encorajar, você que é cristão, você que confia na palavra de Deus, você não vai entrar com o pé direito, pé esquerdo, no ano de 2026, você vai entrar com a graça. É a graça de Deus que faz o cristão entrar em qualquer coisa e ser sustentado. Você vai entrar pelo poder da palavra de Deus que você tem ouvido, vivido, lido na sua casa, orado. Você vai entrar com a graça. E só a graça de Jesus é que pode nos capacitar a ter um ano de 2026 em pé. Assim como foi 2025. Lutas tivemos. 2026, vamos entrar em pé, em nome de Jesus. 2025, vamos terminar esse ano em pé. Quem nos manteve em pé? Quem nos manteve em pé? A graça poderosa de Jesus sobre nós. O espinho estava cutucando? Cutucou muito. Mas a graça fortaleceu a tua vida? A graça está sobre nós. Então, nessa noite, totalmente sustentados pela graça, você vai declarar o teu ano de 2026. Não é pé direito, pé esquerdo, não. Você vai entrar com a graça de Deus. E só tem a graça de Deus, presta atenção, quem anda direito. Amém? Entenda isso. Só quem anda direito tem a graça de Deus. A graça de Deus é tudo que nós precisamos. Tudo que eu e você precisamos. Tudo que nos mantém em pé, em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção e depois nós vamos orar, amém? Não me gloriarei em mim, a não ser na minha fraqueza. Sua graça me sustentou e ela me basta com certeza.
o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando eu me cansar, a sua força opera em mim. E eu sei que a sua graça é pra mim, Jesus. E eu sei que a tua bondade não tem fim, Jesus. Não me gloriarei em mim, a não ser na minha fraqueza. A sua graça me sustentou e ela me basta com certeza. Mas eu sei que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando eu me cansar, a sua força opera em mim. Eu sei que a sua graça é pra mim, Jesus. Eu sei que a tua bondade não tem fim, Jesus. Nessa noite, a palavra do Senhor sobre nós: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você está sem força, é o poder de Deus que vai operar. Quando você não estiver suportando, aguentando, é o poder de Deus que vai te levantar. Sempre será assim, o poder de Deus. E para finalizar, antes de nós fazermos aqui a direção que o Espírito deu à igreja, se puder projetar para mim, por favor, 2 Coríntios 12, o texto que nós lemos hoje, o versículo 10. Nós não lemos o 10, nós fomos até o 9. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Já projetou aqui. O apóstolo Paulo entendeu. Quando Jesus disse para ele: a minha graça te basta, eu não vou retirar esse espinho. A minha graça te basta. Você vai entender que o meu poder vai estar sobre ti. Quanto mais fraco você estiver, quanto mais fraco você estiver, o meu poder vai estar sobre ti. Olha o que Paulo declarou: por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades ou privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, olha o que ele diz, que poderoso, pois quando sou fraco, então, amém? Você recebe essa palavra no nome de Jesus sobre a tua vida? Quando estamos fracos, é que somos fortes, aleluia, louvado seja Deus. E nessa noite, enquanto eles vão ministrando a canção, eu vou estar aqui com o pastor e nós vamos ungir toda a igreja, já abençoando esse último culto de domingo e convidando vocês para estarem conosco aqui. Você que vai ter parentes em casa, na quarta-feira o culto será às 8 horas da noite, a gente começa às 8, para que você tenha um tempo de retornar, de estar com seus familiares. Nós passaremos aqui nos louvores, na palavra, e geralmente a gente acaba um pouco mais cedo, né, pastor? 9h30? Umas 9h30 a gente vai estar encerrando, para você vir e já declarar essa graça sobre a tua vida, 2026. Aqueles que vão estar viajando, nós abençoamos, que você também tenha um ano novo abençoado, com a sua família, onde você vai, na cidade que você vai. Mas se você estiver aqui,
convide pessoas para estar com você, para ter essa experiência de entregar o ano. 2025 vai passar, 2026 vai entrar e a graça de Deus vai nos sustentar, amém? Você vai ser ungido nessa noite debaixo dessa palavra. A minha graça te basta. Eu e o pastor, nós vamos ungir a sua vida. E depois, se você quiser permanecer no templo, fique à vontade, mas se não, que você tenha um restante de domingo abençoadíssimo com a sua família, uma segunda-feira na plenitude do Espírito, com a graça de Deus te sustentando, com a graça de Deus te fortalecendo e sempre lembrando que Ele é soberano sobre tudo. O que Ele quiser, Ele tira, e o que Ele quiser, Ele mantém. Amém? Louvado seja Deus. Então vamos orar, pastor, vamos ungir.